Rádio Independente. Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação da economista Cíntia Agostini, a gente segue falando, é claro, sobre os impactos na economia, os impactos no turismo, os impactos de uma forma geral de tudo que a nossa região, especialmente, né? A gente fala do estado, mas aqui mais especificamente sobre a nossa região, com tudo que aconteceu, com tudo que está acontecendo e claro que a gente percebe, e a gente falava isso aqui também nos bastidores, né? A gente precisa continuar, precisa dar seguimento, precisa movimentar a economia de alguma forma. Algumas pessoas não se sentem à vontade para fazer isso, existem alguns julgamentos, enfim, são muitas situações para a gente lidar ao mesmo tempo, além de tudo que já está acontecendo aí no nosso entorno. Bom dia, Cíntia. Seja bem-vinda. Bom dia, Rita, Ricardo, os nossos ouvintes da Independente. São muitos aspectos, né? E nós estamos falando de pessoas que são diferentes umas das outras, que foram atingidas de forma diferente e que, sim, né? Nós precisamos começar a voltar o que for possível, nas condições que for possível. Nós precisamos começar a dar conta dos nossos negócios. Agora, nós temos que respeitar os tempos e os movimentos das pessoas, né? De se sentirem confortáveis de fazer algo ou de não fazer. E sem julgamentos, como você mesmo disseste, eu acho que essa é uma questão importante. O que nós percebemos claramente, né, é de que há sim uma ânsia e uma ansiedade, né, de retomada, de ver as nossas cidades, né, retomarem a sua dinâmica, a sua vida, o comércio, os serviços, o turismo que você mesmo falava, mas a gente sabe que algumas coisas vão ter que sofrer adaptações, outras nós não vamos conseguir ter do mesmo jeito, e aí vem muito de quanto nós somos realmente resilientes, que eu acho que a gente está provando mais do que nunca, do que como a gente é, e como nós vamos conseguir nos adaptar pessoalmente, profissionalmente, nos nossos negócios. O Ricardo falava, né, sobre a passagem, isso é inclusive uma adaptação da vida das pessoas e dos negócios. E essa é a nossa preocupação que a gente já falava de como dar conta da mobilidade e da logística das pessoas. Então nós vamos ter que fazer sim adaptações. E obviamente uma preocupação muito grande com a vida das pessoas e com a renda das pessoas nessas condições. E nós estamos sentindo os impactos e por óbvio que nós vamos sentir esses impactos no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Tanto que, quando a gente olha para os indicadores, principalmente da inflação de alimentos no Brasil, já estão todos eles sendo pressionados pelo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. E já se fala aí de aumentos nesse ano que pode chegar entre 5% e 7% na inflação de alimentos. É só ir na prateleira do supermercado, né? A gente sabe que as coisas estão mais caras. Por quê? Porque elas não chegam. Mas, quem puder, nas condições que puder, conseguir comprar, usufruir de serviços, conseguir voltar, né, a ter as suas atividades, isso vai ajudar na dinâmica da região, vai ajudar nos nossos negócios, vai ajudar naquilo que é possível dar conta enquanto região. Tenho dito que quanto mais tempo nós demorarmos, obviamente isso é pior para todos nós juntos, mas nós temos que respeitar esse movimento e esse tempo de cada um. Principalmente as pessoas que perderam boa parte da sua renda, perderam boa parte dos seus bens, elas vão ter que priorizar isso. E esse é o cuidado na prioridade agora daquilo que é de cada um e de como cada um vai poder fazer, retomar os seus móveis, retomar a sua casa, retomar o seu negócio. E os recursos das políticas públicas vão ter que ser muito efetivos nessa perspectiva para nós conseguirmos realmente dar conta do estado e da dinâmica da nossa região. Você falou da inflação, Cíntia, isso é interessante, né? Porque, sim, é um estado que está passando por dificuldades, mas isso tem repercussão no Brasil, a gente está vendo o que está acontecendo. Já se trabalha com uma nova projeção da inflação do Brasil como um todo? Quanto que estava previsto mesmo e para quanto que estão especulando agora? Sendo que ainda pode mudar muito porque tem cidades como Porto Alegre, por exemplo, que vai demorar para a água baixar. O aeroporto Salgado Filho continua sem a possibilidade de receber voos e por aí afora, como tantos outros problemas, muitas pontes que não foram reconstruídas, como aqui entre Lajeado e Arroio do Meio, por exemplo. Já se fala de uma inflação de quase 4%. Essa semana saiu o relatório Focus em 3,86%. Quanto era a previsão até então? Ela iniciou lá no início do ano com 3%, né? A meta 3%. Era 3%. E já se fala em 3,86%. Nessa última semana aumentou aí 0,20 pontos percentuais, e todas elas muito atreladas ao que está acontecendo na expectativa aqui do Rio Grande do Sul. Porque o que acontece, né? Mesmo a safra de arroz, por exemplo, já ter sido colhida, 70% do arroz do Brasil é produzido aqui.
Então, a preocupação é com a próxima safra, a preocupação é com a estocagem desse grão que está hoje aqui. E aí a gente pode falar isso olhando para as carnes, olhando para o leite, olhando para o trigo, olhando para as frutas. Por isso que a perspectiva dos alimentos pressionarem a inflação está muito presente. Se nós olharmos o nosso entorno, a cesta básica da nossa região e do estado vai aumentar muito. Preço de alface, né? É só olhar quanto a gente está pagando um pé de alface agora nos nossos mercados. Por quê? Porque já aumentou muito a disponibilidade desses produtos. E é uma preocupação muito grande no agro de conseguir plantar nesses lugares, já que essas terras foram todas invadidas por lodo, por lama, perderam nutrientes, o quanto isso impacta, inclusive, na produção e na produtividade. Mas sim, a inflação brasileira já está sendo revista por tudo isso que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Claro que tem aspectos também internacionais e, sim, muito pressionada por uma inflação de alimentos que já se projeta aí chegar entre 5% e 7% nesse ano, dadas as condições atuais, que é um pouco do que Ricardo fala. Nós não ainda temos o cenário completo e o diagnóstico completo do estado do Rio Grande do Sul nesse momento. Tá bom, Cíntia, muito obrigado aí pelas informações, pelos esclarecimentos. Acho que vamos falar muito sobre esse tema e não vai ter como fugir, né? Porque repercute na vida, no bolso de cada um de nós, tudo isso que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul.